Procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quão profunda é a Tua palavra, quão profundos são esses versículos, que nós possamos entender, Senhor, mais uma vez, Tuas maravilhosas verdades. Nos prepara nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Existem dois verbos no versículo 1 que são muito importantes para a gente entender a continuidade do que Paulo está nos falando. Primeiro é o verbo sigam e segundo é o verbo procurem. Primeiro ele diz, sigam o amor, porque ele havia dito no capítulo 13 que esse era o caminho mais excelente. Sigam o caminho mais excelente, sigam o amor e procurem com zelo os dons. E aqui ele está falando sobre reunião pública, culto público, porque não tem sentido Paulo nos mandar procurar um dom se nós não procuramos, se é o Espírito Santo, de um modo geral, que distribui o dom. Se ele está mandando procurar o dom, ele está falando de uma situação específica no meio da igreja, e esta aqui, Paulo fala em todo o seu capítulo 14 sobre culto público. E por que o dom de profecia ele tem prioridade ao invés do dom de línguas aqui, que estavam sendo trocadas essas prioridades? Versículo 2, pois quem fala em línguas não fala às pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. Então, versículo 2, eu tenho eu tenho uma explicação. Paulo, ele está preocupado com a edificação da igreja. Para que exista a verdadeira adoração no culto, a igreja, ela precisa ser edificada. E o que significa edificar, irmão? Significa a igreja crescer junto. A igreja aprender mais, a igreja ter um conhecimento mais profundo, aprimorar o que a gente já sabe, e assim seremos edificados. Ou seja, não tem como a edificação não passar pela mente, não tem como a edificação não passar pelo entendimento. Para que você seja edificado, você precisa entender. Doutrina é importante, teologia também. Simplesmente aqui quem está falando em língua só fala a Deus, porque só quem entende é a pessoa, porque se a pessoa é edificada, ela também entende, e Deus. Mas o que profetiza, ele está falando não em outra língua, não em outro idioma, e ele está falando de uma forma que todos entendem ao mesmo tempo. Então, isso traz edificação. Ele diz no versículo 2, pois por meio do Espírito fala mistérios. A gente precisa entender, né, o que é que ele está querendo dizer com esse falar em mistérios. Popularmente, todo mundo atrela isso a línguas estranhas, falar em mistérios, como puxando ali para 1 Coríntios 13, capítulo 1, falar a língua dos anjos. Eles linkam 1 Coríntios 13, 1 com esse 14, 2 aqui,
Falar em mistérios é o que Paulo está falando ali sobre dizer a língua dos anjos, mas isso não tem nada a ver. Nós já estudamos o capítulo 13 e nós sabemos que no capítulo 13 Paulo está falando de um exagero ali. Ele está usando ali uma hipérbole para falar sobre a grande utilidade do amor, mesmo realizando atos impossíveis. Mas muitos acham que esse mistério, né, é o que Deus não revelou. Mistério ali é uma coisa nova que a pessoa fala na língua dos anjos e é algo que Deus não revelou. Só que esse dom é dado para os grandes espirituais, é dado para as pessoas mais elevadas, para as pessoas que têm uma intimidade maior com Deus. E aqui simplesmente ele está dizendo que o irmão que fala em línguas, ele não estava sendo compreendido, né? Se eu começar a pregar para vocês em alemão, milagrosamente, isso aí vai ser um dom miraculoso, só que não vai existir edificação, porque eu acho aqui que ninguém entende alemão. Não tem sentido eu pregar para vocês em outra língua, eu falar no culto em outra língua, se você não irá entender. Mistério, essa palavra específica, né? Quando aparece no Novo Testamento, quase sempre tem o mesmo significado, quase sempre. E aqui tem esse significado. É aquilo que estava oculto e foi revelado. Ou seja, eu entendo aqui que o mistério aqui é diretamente o Evangelho. Ele fala em línguas, né? Pois por meio do Espírito fala mistérios. Ele fala o que estava oculto e foi revelado. Por que eu digo isso? Efésios 1:9 vai dizer assim: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Ou seja, o mistério da sua vontade foi revelado em Cristo. É interessante porque na ARA, né, na revista atualizada, essa palavra Espírito, ele diz assim, versículo 2, né, por meio do Espírito fala mistério. Esse Espírito está com letra minúscula, mas quando a gente vai para a Nova Almeida, ele já coloca maiúscula, porque ele entende aqui que ele está falando do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, né, ele fala o que estava oculto e foi revelado. Ele fala isso por meio do Espírito Santo. Ele prega o Evangelho. Por que aqueles irmãos não estavam fingindo? Não é? Eles não estavam ali inventando uma língua. Porque eles estavam falando o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Você fala o que estava oculto e foi revelado. Você está falando em espírito. Você está falando o Evangelho. Só que a forma como você está falando está errada. Porque não convém, naquele momento, você falar uma língua estrangeira. Você está falando através do Espírito Santo, pregando o Evangelho, só que ninguém está entendendo. É o Evangelho, só que em italiano, talvez. E só existe edificação se a igreja entender. Não existe edificação se a igreja não entender. Aquilo, né, aquele problema ali, Paulo não está condenando a veracidade do dom. Paulo não está questionando se eles estão executando o dom corretamente, não estavam, de forma verdadeira ou não. Paulo está condenando o mau uso dele. Ele falou sobre o problema da veracidade no capítulo 12. Tem pessoas que estão aí falando anátema a Jesus. Agora ele vai falar sobre o mau uso. Mesmo o dom sendo verdadeiro, ele não deveria aqui nesse momento ser priorizado. Versículo 3, mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. Esse é o contraste. Línguas sem interpretação é o Evangelho, mas só existe uma edificação pessoal.
Só visa a edificação pessoal. Porque quando eu exerço o meu dom, né, eu estou me edificando. Profecia também é o evangelho. Só que existe uma edificação conjunta. Todos estão ouvindo e estão entendendo. E assim edificados. O que a profecia faz? Ela edifica, ela exorta e ela consola, versículo 3. Esse é o papel da pregação. Esse é o papel onde a gente vai expor as verdades. Ela tem essa finalidade. Os apóstolos, meus irmãos, eles são os nossos primeiros teólogos. Qual é a finalidade deles? A finalidade deles é edificar, é exortar e consolar. O que é que os profetas fazem? Mesmo mostrando aqui a punição do povo. Olha, se arrependam, eles levam o povo ao arrependimento. Eles exortam o povo para que eles voltem aos caminhos do Senhor. Assim como os apóstolos. Então, uma coisa que nós devemos entender sobre esse contexto, existem algumas profecias revelacionais acontecendo aqui nesse momento. Né? Ainda estamos no período, aqui em 1 Coríntios, do fechamento do cânon. Então, eu tenho várias profecias de evento no Antigo Testamento, mas entenda que no Novo Testamento nós temos algumas também. Elas não fecharam. Atos 11, 27 vai mencionar lá um profeta chamado Ágabo, no Novo Testamento, profetizando um evento de fome nos tempos do imperador Cláudio. No Novo Testamento. Ou seja, o ministério regular dos profetas focava em exortar a igreja, instruir a igreja, consolar, levar a palavra e as revelações pelo Espírito. Também para Paulo, as línguas estrangeiras sendo faladas no meio do povo eram um sinal de juízo. Nós não vamos nos ater a isso hoje, mas 1 Coríntios 14, 21 e 22, quando ele cita ali Isaías 28, ele vai dizer, olha, esses episódios onde Deus fala e as pessoas não entendem, são episódios em que Deus lança juízo sobre o povo. Ele falou, ele humilhou através dos assírios ali em Isaías 28, julgando o povo por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estrangeira, de uma língua estranha, né? Perdão, eu falarei a vocês. Estranha no sentido de estrangeira, e vocês não irão entender. É o cenário de Babel também. Para Deus dividir aquele povo, para aquele povo não prosseguir na sua maldade, em juízo ele vai confundir as línguas. O povo está unido e me afrontando, eu vou dispersá-los. E por que Atos 2 é o reverso de Babel? É o episódio ali contrário, porque a diversidade de línguas ela vem para entendimento e não para confusão. O que é que eu tenho aqui no início do capítulo, irmãos? É Paulo dizendo, olha, falar em línguas é profetizar, desde que haja intérprete. É por isso que o dom de profecia, aqui o de você pregar a palavra no culto, ele é superior ao dom de línguas. Por que ele é superior? Primeiro porque o dom de línguas é um sinal de juízo. O dom não. A questão da língua estranha e você não entender. Aquilo ser falado e não houver compreensão. Isso é um sinal de juízo de Deus. Segundo, é um dom que precisa do outro para que exista edificação, porque tem que ter alguém que interprete. Já a profecia é falada na língua do povo, de forma direta. Edifica, exorta e consola. E entenda, a profecia no sentido de revelação, ela cessou. Nós chamamos de profecia revelacional, junto com os dons miraculosos, porque esses tinham um objetivo profético.
Revelar os mistérios de Jesus Cristo pelo Espírito. E por que cessaram? Porque tudo o que precisamos já está revelado. A gente discutiu muito isso aqui no capítulo 12 e 13. Por meio do Espírito, versículo 2, fala mistério. É a revelação da palavra. Assim como a profecia também era revelação. Ou seja, se existe dom de línguas hoje, existe coisa para ser revelada hoje. E a Bíblia, ela não é suficiente. O cânon ainda não está fechado, porque tem alguma coisa nova que alguém tem que falar hoje. E as pessoas falam nos cultos desenfreadamente. Pior, não é nem uma língua estrangeira, é uma língua que ninguém entende. E eles chamam isso de língua dos anjos. O capítulo 1 da nossa confissão de fé, ele é cirúrgico, ele vai dizer: a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Aquele que fala a revelação na língua nativa dos ouvintes, fala à igreja e ele edifica, exorta e consola. O Gordon Fee, comentando sobre essa passagem, ele vai dizer assim, na verdade ele está falando ele edifica exortando e consolando. É como se a exortação e o consolo fosse uma bifurcação aqui, duas modalidades da edificação. Ele não diz, não são três elementos, é um elemento que subsiste em dois, digamos assim. A exortação, exortar e consolar. É isso que nós fazemos numa pregação. Nós estamos aqui consolando você e exortando, e depois a gente alterna, a gente está exortando e depois consolando. É isso que a pregação, a profecia, nesse caso aqui, de forma prática, faz. Muitos alegam que essas palavras estranhas, essas línguas estranhas, elas são ditas em nome de Cristo. Você falar a alguém como se fosse Deus. Eis que te digo. É o famoso eis que te digo, né? Você diz assim, eis que te digo, aí você profetiza alguma coisa, falando uma revelação direta para uma pessoa. E aí eu digo assim, olha, por que você fala como se fosse Deus, como se Deus estivesse falando? Não, olha, mas o que eu falo está tudo na Bíblia. Eu não falo nada além da Bíblia. E se não é nada além da Bíblia, se está na Bíblia, por que você está falando? Porque tem que ter um eis que te digo. Parece que Deus está possuindo você e falando por você. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Se está na Bíblia, você não precisa falar como se você tivesse recebido uma revelação. Não está na Bíblia. Para que Deus vai ficar lhe dando uma revelação que já está na sua palavra? Qual é o sentido disso? Perceba, esse dom de professar algo de forma revelacional, ele perde a sua finalidade nos dias atuais. Não precisa de ninguém receber nada de Deus. Nós já sabemos. Naquela época, eles não tinham a Bíblia completa como nós temos. Naquela época, a doutrina dos apóstolos estava tomando as suas bases. Aqui em Coríntio, ainda se tem a profecia revelacional. Se você diz que a profecia que você recebeu não está na Bíblia, é algo além, isso é maldição. Isso aí é heresia. Se você diz que está na Bíblia, não precisa você receber nada. Por que Deus inspirou esses autores para escrever a palavra de Deus, para nos trazer a palavra de Deus, se hoje ele fica dizendo um bocado de profecia diferente, nova, para as pessoas por aí?
E é só eu falar o eis que te digo que você tem que me obedecer. Qual é a finalidade disso? Deus não estabeleceu assim. Isso é, irmãos, na prática, seguir o amor. Valorizar o dom de profecia acima do dom de línguas. Veja o que ele diz no versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas não edifica a igreja, porque a igreja não está compreendendo. A pessoa foi edificada, mas a igreja não foi. O que profetiza edifica ele e a igreja. Versículo 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas, muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Entenda, Paulo não está dizendo que o dom de línguas nessa época não era para ser buscado. Ele está dizendo, olha, se o dom de línguas não tiver intérprete, não fale. E estamos aqui, olha, no momento aqui onde a profecia, como eu falei, revelacional, ainda ela está sendo estabelecida. Eu queria pedir à igreja, por favor, abram em Efésios 2. Efésios 2, 19 e 20. Efésios capítulo 2, 19 e 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Aí você pensa, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos no Novo Testamento, né? E os profetas no Antigo Testamento. Eu separo, né? Apóstolo está aqui depois de Cristo e profeta está antes de Cristo. Mas isso não é justo com o texto. Olha, por favor, Efésios 3, de 1 a 5. Olha a lógica de Paulo aqui também. Efésios 3, de 1 a 5. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, olha a palavra mistério de novo, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, é interessante isso aqui, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Ele está dizendo que esse mistério, a revelação de Deus, está sendo revelado naquele tempo, no Novo Testamento, para os apóstolos e profetas. Essa é a ideia aqui. O mistério que estava oculto não foi dado a conhecer como agora. Como agora ele não foi dado a conhecer. O que foi revelado no Espírito, né? Aqui é Paulo dizendo, eu falo mistérios no Espírito, o mistério de Cristo, o fundamento da igreja. E o fim visa a edificação. É isso que fala o finalzinho do nosso versículo 5 aqui na passagem. Para que a igreja receba edificação. Edificação através do mistério revelado, a pedra angular que lançou as bases da igreja para os profetas do Antigo Testamento e para os profetas e apóstolos do Novo Testamento. Nós edificamos com base nesse fundamento. O que nós recebemos hoje? Hoje, nós somos apenas iluminados com o fundamento que está ali cessado, o que já foi revelado.
É nisso que nós somos edificados. Nós somos edificados com base apenas no que já foi revelado. E a partir do versículo 6, irmãos, eu não vou me ater tanto à perícope completa, não dá. Aqui vai até o 25, realmente não tem como. A partir do versículo 6, ele vai nos dando alguns exemplos e algumas novas reflexões sobre o que ele aprofundou, o que ele começou aqui nos versículos de 1 a 5. Olha o versículo 6. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Se eu não falar com vocês através da revelação, ou seja, eu devo falar com vocês em alguns modos e apenas eles, ou como um profeta, ou como um mestre, aquele que tem conhecimento. O profeta depende da revelação. O mestre depende do conhecimento, do ensino da revelação. Porque profecia não é apenas revelar o que não se conhece. Isso é o que a gente sempre está falando aqui, é a profecia revelacional. Isso é falar o que não se conhece. Mas também existe o dom de profecia no sentido daquele que revela para você o sentido do texto. É essa profecia que ele quer que seja valorizada aqui. Na verdade, no contexto de Coríntios, são os dois, não é? Porque ainda estamos no período revelacional e aquela que mostra o sentido do texto. Hoje é apenas a que não é revelacional. É a profecia. O que Paulo quer frisar é: por que eu falar em outras línguas para você, se não for para revelar, ensinar, pregar ou passar uma doutrina? O que eu falo para vocês tem que ter entendimento. Você precisa entender. Talvez os seus filhos não entendam tudo, cabe a vocês passar a eles em casa, num culto doméstico. Por quê? Porque nós não somos uma universidade, irmãos. Geralmente na universidade o professor está lá e ele não está muito ligando para se você está entendendo ou não. Ele vai, passa o seu conteúdo e se você não entender, vai pesquisar, vai trabalhar, né? O professor de universidade, ele não está muito preocupado de... olha, se você não entendeu, pergunte, viu? Que aí eu repito. Isso não existe na universidade. Nós não somos uma universidade. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. Nós precisamos entender o que está sendo pregado aqui. Nós precisamos entender o que é estudado na escola dominical. Somos diferentes. Eu preciso comunicar e você precisa receber e aplicar para a sua vida. E eu também. Esclarecimento. É isso que o culto ele deve trazer. Versículo 7. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento? Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Ou seja, coisas sem vidas, objetos inanimados, eles dão um som. Entretanto, se não tiver uma ordem, se não tiver uma partitura, se não tiver uma cifra, se não tiver uma nota, esses objetos inanimados, até eles perdem a sua finalidade. Cada instrumento, ele tem o seu papel numa orquestra. Ele está ali para emitir um som específico para compor a orquestra. Se a pessoa simplesmente toca o que ela quiser, aquilo ali não vai entrar em harmonia. Alguns defensores das línguas estranhas,
Eles pegam essa passagem para dizer, olha, assim como, olha o que é que eles dizem, né? Assim como um instrumento pode emitir um som estranho, Paulo está dizendo aqui, olha a hermenêutica, né? Paulo está dizendo aqui que essas vozes estranhas, elas não são adequadas para o culto. Essas vozes estranhas existem. A língua dos anjos existe. Ele falou no capítulo 13 sobre a língua dos anjos. Mas essa língua estranha, Paulo está dizendo que não é adequada para o culto. Mas é fato que existem línguas estranhas e nós falamos. Mas Paulo está dizendo, tem que ter interpretação dessa língua dos anjos. Tem que ter a pessoa que tem um dom que interpreta a língua dos anjos. Ou seja, Paulo não está negando a existência da língua dos anjos. Mas tem que ter ordem. Tem alguns que interpretam dessa forma. Mas Paulo, em nenhum momento, na lógica bíblica, ele está falando de uma língua sobre-humana. Aqui o contexto, irmãos, é sobre idioma. A não compreensão do instrumento inanimado, né, não é por causa de uma língua estranha de outro mundo. E sim, porque esse som não compreendido, né, ele remete aqui à linguagem. Nitidamente a linguagem, a língua que está sendo dita. Porque se eu prego numa língua que não é dessa região, você que é dessa região não vai entender. Esse é o contexto de Pentecostes. Ninguém em Pentecostes falou a língua dos anjos. Não tem nada a ver. Falou na língua de pessoas estrangeiras e elas entenderam. Ali foi para a compreensão. Ninguém lá na Torre de Babel começou a ter um idioma que começou a falar em língua dos anjos. Uma língua que é sobre-humana. Se estamos na lógica de que, mesmo sendo outro idioma, quem falava entendia o que estava sendo dito, não é? Porque ele era edificado. Essa é a ideia. Então, fale no idioma da pessoa. Pergunte a quem fala em língua se ela entende o que ela fala. Não entende. Porque eu não tenho o dom de interpretação. Pergunte a quem tem o dom de interpretação se ele consegue traduzir a língua dos anjos. Ele não traduz, ele inventa. Ele está inventando aquilo. Não existe essa linguagem. Eu só posso ser beneficiado pelo som da flauta se eu souber distinguir entre o som da flauta e da cítara. É isso que ele está dizendo. Se quando ambos forem tocados eu não distinguir, ou aquilo ali não for harmônico, aquilo não é música, isso é um barulho. Não tem sentido. Eu só posso ser beneficiado daquilo que eu estou compreendendo pelo que está sendo dito. Essa é a lógica dele aqui, versículo 8. Pois também se a trombeta se der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se não for aquele toque lá da trombeta específico, como é que você vai distinguir esse som para de fato se preparar para a batalha? Paulo está falando sobre entendimento. O culto passa pelo entendimento. Por que que na Santa Ceia a gente lê os mesmos textos toda vez? Toda vez tem aquela parte que o pastor, ou vai abrir 1 Coríntios 14, ou vai lá para os evangelhos, ele vai ler de novo, e ele vai me explicar de novo que o pão é o corpo, que o vinho é o sangue. Por quê? Porque o culto, ele é entendimento. Por que que eu repito tanto alguma coisa no texto? Eu já entendi, pastor, que a edificação, ela passa pelo entendimento. Por que o senhor está repetindo? Porque isso é a pregação da palavra. É uma repetição. É por isso, toda vez, antes da Santa Ceia, tem que ter um esclarecimento para que você entenda, para que você lembre. Você pode ter esquecido, porque o pecado nos faz esquecer. Você precisa lembrar. Tem gente que ainda não viu tantas Santas Ceias, então ela está aprendendo. Por isso que essa repetição, ela sempre deve existir.
Aqui é um momento de total esclarecimento. Você não pode sair daqui sem entender um texto. Se você não entender o texto, eu não cumpri o meu papel. Aqui é um local de esclarecimento. Versículo 9. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão falando, estarão como que falando ao vento. Ele está falando, irmãos, veja, sobre a natureza da língua. Ele não quer abrir um debate aqui se é a língua dos anjos ou não. Aqui já estamos na ideia de que, na verdade, de que aqui é idioma. Ele quer nos mostrar que a língua estrangeira não está sendo compreendida. A preocupação não é com a natureza do som. A compreensão é se a preocupação é se aquilo está sendo compreensível ou não. Ele está dizendo, não entra nos ouvidos das pessoas. Você está falando e está se perdendo no ar. Não está entrando nos ouvidos. As pessoas não estão assimilando o que você está falando. Porque não existe a compreensão. Versículo 10. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo. E nenhuma delas sem sentidos. Ou seja, existem muitos idiomas em cada região. E todos estão compreendendo na sua região. Calvino, ele vai frisar esse ponto, né? E ele vai dizer assim que existem todos os tipos de vozes no mundo. Calvino vai dizer assim que ele vai falar aqui que ele vai dizer assim, abre aspas, toda criatura animada, no caso, né? Toda a criação ela é vocal. Nenhuma criatura é muda, certo? Então ele vai dizer, animais, seres humanos, todos, existem muitas vozes, todos num certo grau eles se comunicam. Mas aí, não sou eu que estou discordando de Calvino, tá? É o pastor Paulo, eu vou jogar a culpa nele, aí depois vocês se entendem com ele. Se eu disser que eu estou discordando de Calvino, você vai ter algum problema, mas com o Paulo Brasil é diferente. O Paulo Brasil, na sua pregação, nessa passagem, ele vai dizer que ele não entende aqui como todas as vozes. Ele entende que nesse versículo 10, Paulo está falando especificamente de idioma, de linguagem. Ele está dizendo assim, ó, essas vozes para o pastor, né, e alguns comentaristas que ele consulta também, não são todas as vozes, os animais, os pássaros, a voz do vento, o som do vento, não, aqui seria a linguagem. Existem muitas linguagens, existem muitos idiomas no mundo, muitas formas de falar, né, e nenhuma delas é sem sentido. O que tem o dom de interpretar as línguas não é aquele que vai desvendar uma linguagem, um idioma que não existe. A língua dos anjos, o que tem dom de interpretar, ele traduzia simultaneamente também, de forma miraculosa, um idioma existente. Em que ele não conhecia, o milagre estava ali, ele não sabia também daquele idioma. Paulo diz que o próprio, né, o que é próprio da linguagem tem sentido, tem significado. Nenhum idioma é sem sentido. Toda forma de comunicação humana, de linguagem, ela tem uma finalidade. Se você pegar as pinturas rupestres na pré-história, eu tenho ali uma forma de comunicação. Até as escritas pictográficas que nós chamamos na história, elas têm um significado. Cada símbolozinho ali das paredes dos palácios do Egito Antigo, cada símbolozinho ali, escritos verticalmente, chamado de hieróglifos, eles têm um sentido e levaram uma vida para serem desvendados. Porque é uma linguagem completamente diferente. Mas hoje você acha uma letra do alfabeto para cada símbolo daquele. Porque o próprio historiador, ele parte do pressuposto que não. O ser humano quer comunicar alguma coisa com esse símbolo aqui. A gente só precisa desvendar o símbolo. Mas existe uma forma de comunicação. Não é sem sentido.
A preocupação de Paulo não é com a linguagem que estava sendo falada. Não era a linguagem dos anjos, era outro idioma. Mas as pessoas não estavam entendendo. Não existia comunicação. O culto em Corinto era uma grande confusão. Quem ouvia não estava entendendo. Versículo 11, vamos até o 14. Mas se eu não entender o significado da voz... E aqui, mais uma vez, a melhor tradução é linguagem, idioma. Se eu não entender o significado da linguagem, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Ele está falando do ambiente da igreja. Não é que essa linguagem não é entendida em lugar nenhum. Ela não está sendo entendida no culto. É interessante porque a revista Corrigida, ela traduz esse estrangeiro por bárbaros. Ela vai dizer assim, né? Eu serei um bárbaro para você, ou você será um bárbaro para mim, se eu não entender. E é muito interessante isso no contexto histórico, porque todo estrangeiro naquela época era chamado de bárbaro. Né? E também tinha um contexto pejorativo. Por que Paulo está usando um contexto pejorativo na revelação? Todo estrangeiro em Roma era chamado de bárbaro, de forma pejorativa ou não. Quem eram os bárbaros para os romanos? Os germânicos. Eles eram chamados de bárbaros. Os vikings eram chamados de bárbaros. E também tinha um contexto pejorativo. Qual era o preconceito aí? Quem não era romano não era civilizado. E aí ele era chamado de bárbaro. E ao mesmo tempo é o estrangeiro. Então, por que Paulo simplesmente não usa estrangeiro? Porque não existia essa expressão específica na época. Todo estrangeiro era bárbaro. É aquele tipo de expressão preconceituosa que ela adentra na história e você passa a usar, porque essa é a única forma de se comunicar. Quer ver um exemplo? Renascimento cultural. Renascimento cultural é um termo bastante preconceituoso. Que ele está dizendo assim, ó, existiu arte em Roma e na Grécia, ela morreu na Idade Média e renasceu na Idade Moderna. Ele está dizendo que 1000 anos de história não existiu arte, por causa do período das trevas, a Idade Média. E aí o nome Renascimento é um nome preconceituoso com a Idade Média. Você vai dizer que em 1000 anos de história não existiu arte, e a arte românica, e a arte gótica. E aí eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai sair do foco aqui. Mas todo mundo conhece por renascimento cultural. Todo mundo fala por renascimento cultural. Mesmo sendo pejorativo, é a mesma coisa Paulo chamar aquela pessoa que não está entendendo o outro no culto de bárbaro. Ele não está dizendo que ele é fraco intelectualmente. É porque as pessoas pegam esse termo bárbaro e a própria NAA não usa bárbaro para dizer assim, para os outros não pensarem que Paulo está chamando o outro de fraco intelectualmente ou menos espiritual por não entender a língua. Porque é isso que o movimento pentecostal ele coloca. Ele diz assim, ó, quem não entende ou quem não fala em línguas é menos espiritual. Quem não tem o dom de línguas, o Corinto achava que era menos espiritual. Existia uma hierarquia de dons. E Paulo está dizendo não. Não tem nada a ver. O dom que vocês acham que é o melhor, que as pessoas mais espiritual têm, não é para ser usado no culto. Não traz entendimento. Não é eficaz. Parem de se achar superior, porque um tem um dom tal e o outro tem um outro dom. Parem com essa superioridade. Vocês não são superiores em nada. É isso que Paulo ele está combatendo aqui. E aí a gente vai para o versículo 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quão inútil é você falar e outra pessoa não entender. E esses versículos, principalmente aqui a partir do 12 até o 14, onde eu vou parar,
eles são muito importantes para a gente entender o que é que está acontecendo aqui no culto de Coríntio. Ele está dizendo, ó, por exemplo, algumas interpretações, né, elas vão dizer que fica evidente que as línguas, elas estavam sendo faladas no culto através de orações. É interessante isso. Porque ele está dizendo no 14, ele diz assim, olha, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Alguns vão dizer, as línguas estavam sendo colocadas no culto através de oração. As pessoas estavam orando, mas à luz da teologia bíblica, isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido porque a conotação de Paulo é sempre mostrar aqui que eles estavam proclamando. Eles não estavam orando em silêncio em línguas. Eles estavam proclamando. Por exemplo, veja o versículo 22. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reúne no mesmo lugar e todos puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Opa, isso estava sendo falado, proclamado. A pessoa que chegava estava vendo o outro falando em línguas e não estava entendendo. E estava dizendo, vocês estão bêbados, vocês estão falando o quê? Que idioma é esse? Ninguém estava orando calado, na mente, em línguas. Isso aí não concorda com o texto. Veja o versículo 27. No caso de alguém falar em línguas, que sejam mais de dois, mais do que dois, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Essas línguas não estavam sendo faladas reclusamente. Tem que ter alguém para interpretar, porque as pessoas estão ouvindo você falar em outras línguas. Não é uma oração individual aqui. Mas ainda, o versículo 14, né, especificamente, ele é bem complicado, porque o que é que Paulo está querendo dizer com se eu orar em línguas, não é? O meu espírito de fato ora. O que é que significa esse meu espírito? Se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que é esse espírito? É o meu espírito? É o Espírito Santo? O que é que acontece quando eu oro em línguas? Quando eu falo em línguas no sentido aqui de idiomas, obviamente. 3 interpretações. Esse espírito aqui é um poder elevado que eu tenho. É uma alma que é distinta do entendimento. Algo assim que o meu espírito, ele começa a orar a ponto da mente não responder mais. Ela ficar infrutífera. É o que leva à segunda interpretação. O meu espírito são as afeições, são os meus sentimentos. Ele está dizendo assim, olha, os meus sentimentos ficam infrutíferos pelo entendimento quando eu oro em línguas. Ou seja, eu não respondo mais por mim. Algumas interpretações vão para isso. Por isso que esse texto é complicado. Porque muitos acham isso. Ele está dizendo assim, ó, aí, meu amigo, quem responde é o meu espírito. Não é mais a minha mente. A minha mente fica infrutífera. Por isso que você entra no estado de êxtase e você não pode controlar o dom de línguas. Porque agora quem manda é o meu espírito, não é mais a minha mente. Seria de fato essa a interpretação sobre a mente ficar infrutífera? Será que Paulo está derrubando tudo que ele levantou agora? Porque é isso, esse é o problema de você pegar um versículo solto. Você falar do êxtase, do dom de línguas, usando apenas o versículo 14 e esquecer tudo que Paulo levantou aqui. E qual é a interpretação verdadeira? Eu entendo, o Espírito pode significar o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo agindo em mim. Mas ao mesmo tempo, esse meu espírito não é o Espírito Santo. Entenda, quando você executa o seu dom, o Espírito Santo age em você.
Não tem como. É uma junção do seu espírito trabalhando para Deus com o Espírito Santo. Ele está agindo em você. E você está executando o trabalho para Deus. Não é um êxtase. Não é o Espírito Santo agora. Não é uma possessão. Que agora você está trabalhando para Deus. Eu não estou aqui sendo usado pelo Espírito Santo para falar para você e eu estou fora de mim. Eu não estou percebendo o que eu estou falando, eu não estou percebendo o que eu estou pregando, porque agora quem manda é o Espírito Santo. Ó, gente, eu preparei uma pregação, mas o Espírito está mandando eu pregar outra coisa. Né? Tem gente que faz isso. Quem manda agora é o Espírito. Não é assim que acontece. Mas por que a minha mente fica infrutífera? O que é algo infrutífero? É algo que não gera frutos. Ou seja, eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, executando o meu dom, mas sabendo que aquilo não vai gerar frutos. Porque ninguém está entendendo quando eu executo o dom de línguas no culto nesse contexto. É isso que ele está dizendo. A minha mente, aquilo que deve comunicar a mente dos irmãos, está infrutífera. O meu espírito, como eu falei aqui no versículo 14, não é o Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, se eu falar em língua, se eu orar em língua, o meu espírito de fato ora. Eu estou entendendo, eu sou edificado, mas a minha mente fica infrutífera. Mas a manifestação do dom não gera frutos. A minha mente fica infrutífera. Aquilo que eu deveria comunicar com o meu entendimento e você com o seu entender não está sendo passado. Perceba a profundidade desse versículo. Isso combina com tudo que ele está falando. A minha mente, ela fica infrutífera. Não é que eu estou em êxtase e não estou entendendo. Quando eu oro em línguas, nesse contexto, eu entendo tudo que eu estou falando. Mas aquilo que eu devo passar está infrutífero. A minha mente, ela não gera frutos. Ela não libera o entendimento para vocês. A minha mente, aquilo que eu devo comunicar a vocês, não está liberando o fruto, o entendimento, a edificação para vocês. Você controla o seu dom. Não é uma possessão. Se aquilo é infrutífero, Paulo vai dizer, faça-o calado. Porque se você ora em línguas no culto, você sozinho é edificado, mas o outro não é. E sabemos, irmãos, que esses dons não existem mais hoje. Mas hoje nós temos uma série de dons que não são mais revelacionais na igreja da gente. E todo dom tem que ter um propósito. O propósito é a edificação da igreja de Cristo. Então, irmãos, concluindo, um dos maiores privilégios e avanços da igreja hoje é a gente ter a Bíblia na nossa linguagem. A gente ter Bíblias traduzidas, a gente ter homens preparados no nosso idioma para comunicar a palavra de Deus. Pode parecer algo normal, pode parecer algo comum, mas isso é muito precioso. A história nos mostra que o povo ficou mais de 1000 anos longe da palavra de Deus. Tudo isso nós chamamos de Igreja Católica, de catolicismo romano. Você acha que pode haver diálogo entre a fé reformada e o catolicismo, a instituição que privou a palavra de Deus e ainda priva a palavra de Deus dos seus membros? A Igreja Católica é a filha de um casamento entre a humanidade e a apostasia da palavra. Mais de 1000 anos, o povo não entendia a palavra,
não entendia o Evangelho. É claro que não era todo mundo, senão não existiria. Como é que existiria reforma se fosse com todos? De forma alguma. Claro, eu não posso dizer que mais de 1000 anos não existia salvação, de forma nenhuma. Mas no contexto geral, para os membros da igreja, a Igreja Católica como única instituição, que privilégio! Nós nascemos nos tempos de hoje, irmãos. Nós estarmos em contato com intimidade com o Evangelho. Não tem sentido eu estar aqui pregando para você em outra língua, ou começar a falar e depois falar um idioma que ninguém entende e depois voltar para o português. Qual é o sentido disso? Como é que Deus aprova isso? Até um missionário, quando ele vai para outro país, ele precisa estudar os sotaques, cada detalhe da língua que ele está indo, porque senão o Evangelho não é passado. A nossa língua, a nossa forma de comunicação é uma das formas mais preciosas de nós entendermos a palavra de Deus. Repare numa cena de cotidiano, você pode ser um poliglota, você pode falar várias línguas, mas na hora de você clamar, na hora de você expressar um sentimento muito profundo, geralmente você expressa na sua língua. Você pode estar nos Estados Unidos, você pode saber fluente inglês, mas na hora de um clamor, na hora de algo sincero, algo que vem de você clama em português. Você clama na sua língua original. Por quê? Porque aquilo ali é o que mais tem a ver com você. Por que tem um movimento agora nos Estados Unidos de igrejas brasileiras? Nicodemos foi para uma delas agora. As pessoas falam inglês fluente, mas elas querem ouvir o Evangelho na sua linguagem. Elas querem conversar com os membros na sua língua. Elas se sentem mais à vontade. Por que isso? Porque é preciosa a nossa linguagem, faz parte da gente. Poder ouvir a mensagem do Senhor, não só na sua linguagem, mas no seu sotaque. Eu falo o mesmo sotaque que o seu. Tudo isso, irmãos, homens que são preparados para pregar de forma fiel na sua linguagem, no seu sotaque. Isso são os detalhes da graça de Deus na nossa vida. Eu viajei quem dera. Eu viajei para São Paulo e eu fui para algumas igrejas lá e você ouve o Evangelho. Hoje em dia, por causa da internet, você não tem tanto isso. Assim, você já está mais familiarizado com a linguagem do Sul, com o sotaque do Sul, porque você ouve pastores de todo o Brasil. Mas aquilo é um pouco estranho. A pessoa está falando, aí daqui a pouco fala um porta, Você acha aquilo meio estranho. De primeira você fica e você olha assim e diz, poxa, calma, vai demorar um tempinho só para eu me adaptar aqui ao sotaque, né? Por quê? Porque isso é muito precioso. Deus, Ele se preocupa com isso. Deus, não apenas você entender, mas Ele parece tão ínfimo, parece tão... Mas além de você ter a Bíblia traduzida, isso é uma conquista da Reforma Protestante. Você tem uma linguagem que ela é limpa para você. Porque Deus sabe que a edificação só vem pelo entendimento da palavra. A Igreja Católica, ela tentou tirar esse entendimento de nós. Por mais de 1000 anos, no contexto geral, eles infelizmente conseguiram, eles usurparam o que Paulo tanto está defendendo aqui, que é o entendimento. Mas Deus foi misericordioso conosco, irmãos. E louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pelo esclarecimento do Evangelho. Esteja conosco, Senhor, como Tua mensagem é profunda, que ela possa estar viva em nossos corações. Nos abençoa nesta manhã. Esteja conosco, como igreja do Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de resposta.